Seja bem-vindo de novo à reunião da Comissão Executiva. Estamos reunidos a discutir a política energética e de que forma é que os aumentos da eletricidade podem afetar as famílias e as empresas. E, Nuno Ribeiro da Silva, estávamos a falar precisamente dos custos das renováveis para cada português. Os custos das renováveis para cada português, diretamente na fatura, são de cerca de não chega a 2 euros, 1,9 euros por mês. Acontece que, se tivermos em linha de conta que as renováveis, em geral, têm um conjunto de efeitos positivos sobre a economia do país, em termos de emprego, em termos de produção de equipamentos, as renováveis justificam o esforço que tem vindo a ser feito. Dito isto, eu sublinho que também ao falarmos em renováveis, estamos a falar, não quero aumentar a complicação, mas para dar algum lamiré de rigor, estamos a falar numa família muito variada de tecnologias. E enquanto tecnologias como o vento, ou a água, ou o solar térmico, que não é para produzir eletricidade, mas para produzir calor, são tecnologias que têm preços perfeitamente na linha dos preços do mercado. Para não complicar mais, para não questionar os preços do dito mercado, do dito MIBEL, mercado ibérico de eletricidade. Mas, enquanto essas tecnologias são tecnologias que têm preços perfeitamente acessíveis e razoáveis, existem outras que, efetivamente, têm preços ainda altos. É o caso do chamado solar fotovoltaico. E o que se poderia ter criado, ou que se poderá criar, um desequilíbrio perigoso, digamos, em custos demasiado altos para o sistema, é se concretizar, com a tecnologia hoje disponível, o plano de instalação de fotovoltaico que estava, ou que está ainda, no último documento do governo anterior. Isso aí cria realmente uma pressão exagerada. Qualquer coisa como 4,7 mil milhões de euros de investimento. Não é só por aí. Mas, de qualquer maneira, o investimento não preocupa, porque o investimento é feito pelas empresas. Portanto, nestes investimentos não se pede diretamente um tostão ao Estado. São as empresas que o fazem. Depois pode-se dizer, bom, mas é porque depois vão ter a garantia que cobram uma tarifa alta. Mas, quer dizer, no investimento não há um tostão do Estado, pelo contrário. Aliás, esse é outro aspecto perverso. Por exemplo, nas barragens que estão atualmente em construção, isto vale a pena lembrar, se me permite, quando o Estado lança concursos de licenças para as empresas construírem barragens ou construírem moinhos de vento, como as pessoas dizem, o Estado, à cabeça, cobra dinheiro. Concretamente, sobre as barragens que atualmente estão em construção e que o Estado pôs a concurso, o Estado encaixou à cabeça, pago pelas empresas, cerca de 700 milhões de euros. Mas essas empresas são ou não subsidiadas para esse tipo de investimentos? Não são diretamente subsidiadas. Enfim, volto a sublinhar. Quando eu tenho uma garantia que a tarifa vai ter um determinado valor, pode-se dizer... Ou seja, o retorno para a empresa está aí. Exatamente, o retorno para a empresa está aí. Mas a fatura acaba por ficar pressionada para o consumidor final. A fatura acaba por ficar pressionada, como digo, sobretudo nestes custos. Depois há custos de interesse geral e diz-se que são custos que não deviam existir. Por exemplo, o que se paga pelo uso da rede de transporte e pelo uso da rede de distribuição. Bom, mas eu aí tenho as maiores das dúvidas, quer dizer, porque a eletricidade tem que chegar às pessoas. A eletricidade é feita para chegar às pessoas e às empresas. E, portanto, não se pode dizer que o custo da eletricidade é apenas o custo da produção. Precisa de transporte e precisa de distribuição. É a mesma coisa dizer que o custo de um carro é apenas o que eu pago no stand. Bom, supostamente eu vou comprar um carro não é para o ter na prateleira da casa de jantar, é para depois pôr a gasolina e ter o seguro e ter a manutenção. Deixe-me perguntar-lhe só se foi o Nuno Ribeiro da Silva, neste caso, que afirmou que o preço da eletricidade é o mais baixo no momento de sempre que os portugueses já tiveram.
não é o mais baixo de sempre, mas é em termos reais, porque já foi mais baixo em termos reais em 2006, 2005. Mas como é que explica isso? Explica-se facilmente. Eu, por acaso, não tenho aqui um gráfico, mas ainda ontem tive a analisar, até com projeção de impactos de aumentos que possam ocorrer no próximo ano, e tenho bem presente na memória o seguinte. Em termos reais, o preço da eletricidade para grandes consumidores, tipicamente consumidores industriais, portanto, o que nós chamamos muito alta tensão, tipicamente grandes consumidores industriais, caminhos de ferro, etc., em 2010 é 8%, pelo menos, 8%, e já digo pelo menos porquê, 8% mais barato do que era em 1998. O preço da eletricidade para consumidores em baixa tensão, portanto, nas nossas casas, em 2010, relativamente a 1998, é 15% mais barato em 2010 do que era em 1998. Isso são números, são dados oficiais. Números factuais, objetivos, com a gama de tarifas e com a inflação oficial registada pelo INE no país. Muito bem. Portanto, isto, francamente, é evidente que as pessoas sobre bens de primeira necessidade, como é a água, como é a eletricidade, mesmo o gás, desde que se paga 1 cêntimo, acham que é caro. E atenção, uma outra nota. Se compararmos a qualidade do serviço praticado pelas empresas elétricas em 98 e praticado hoje, independentemente de haver sempre críticas, de haver sempre melhoras possíveis de fazer, por certo que haverá, mas hoje temos uma ruptura de abastecimento que não chega a 20 minutos por ano. Na altura tínhamos, em 98, 2 ou 3 horas. Temos uma tensão muito mais estável no abastecimento elétrico, que é particularmente importante para as empresas e, sobretudo, para as empresas industriais e para os serviços também, computadores, etc. Temos uma eletricidade e centrais elétricas e um sistema elétrico que é muito menos poluente, embora sendo muito poluente, mas é muito menos poluente que era em 98. Temos uma assistência, apesar de tudo, bastante mais rápida por parte das empresas elétricas e, sobretudo, do incumbente, da EDP, que é melhor do que era em 98. Portanto, temos, objetivamente, mais qualidade e um preço mais baixo. Hoje as pessoas são capazes de pagar, sem questionar, uma fatura muito maior em internet, em telemóvel, em TV Cabo e em portagens de autoestradas, mas, na realidade, lembremos-nos do peso que tinha a fatura elétrica nos nossos orçamentos e nos nossos gastos mensais, já sem falar dos nossos pais, e o que tem hoje. É menor. Acho que a resposta estava antes, é a questão do bem essencial. Gostava de lhe perguntar que impacto é que isto pode ter, por exemplo, o aumento da eletricidade, não tanto do IVA, no próximo ano para as empresas, numa altura em que se quer que as empresas sejam mais competitivas? É óbvio que há aqui o impacto que as empresas vão sofrer com isso, não é? Portanto, isso é evidente, vai refletir nos custos. Neste momento há uma preocupação em reduzir a TSU, que é para reduzir os custos das empresas, mas é evidente que nem todas as empresas... Existe a preocupação, porque não nos esqueçamos que existem empresas e empresas. Há umas que estão mais dependentes de eletricidade que outras, não é? Portanto, é evidente que aquela empresa cuja atividade produtiva depende muito da energia elétrica vai sofrer bastante com esse aumento e, portanto, a redução dos seus custos de produção, que é um objetivo que ela tem que seguir, devia seguir agora, vai ser mais complicado, não é? Portanto, agora, é evidente também que, em termos do impacto nos custos, há, ainda falando, portanto, em todos estes custos de interesse geral, por exemplo, as empresas, em relação ao impacto das eólicas, isso não incide sobre as empresas, só tem incide sobre os particulares. Portanto, acabamos de ser só os particulares a pagar. Portanto, as empresas aí também não têm esse custo, não é? Agora, eu acho que é preocupante para o desenvolvimento e para a melhoria da produtividade das empresas o aumento do preço da eletricidade, da energia. E em relação ao aumento do preço do IVA, acha que este imposto vai ajudar, ou obrigar, neste caso, a que os portugueses tenham uma maior eficiência energética?